tertúlia. Minha gente, então, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de maio de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2663. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 15 máximos. Agora, o tema é cobaia historiográfica. A especialidade é para a historiografia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Laura, que está aí muito bem acompanhada hoje, inclusive com a turma aí da saúde. Agora, a definição. A cobaia historiográfica é a consciência exumada, estudada, examinada, analisada, dissecada, pormenorizada, exposta e utilizada enquanto exemplo na condição de representante e reflexo de determinado contexto histórico, passado e grupal, servindo para fixar conceitos, conhecimentos e levantar hipóteses ao estudo da seriexologia. O holopensene do desenvolvimento intelectual. O holopensene pessoal da mental somaticidade. A retilinearidade autopensênica. O holopensene é pessoal das retrocognições. O holopensene pessoal da serialidade multiexistencial. A extrapolação pensênica. O interesse na personalidade histórica. A real intencionalidade do pesquisador ao estudar determinada personalidade. A afinidade com a consciência a ser pesquisada. A pesquisa sem paixão. A musa histórica. A vida histórica. O aprofundamento do contexto histórico. O estudo das companhias evolutivas. A pesquisa da árvore genealógica. O conhecimento heráldico. A cliometria aplicada. A narração pessoal. A biblioteca especializada. O experimento historiográfico. A exteriorização das energias no ambiente de estudo. As inspirações oportunas dos amparadores captadas pelos pesquisadores motivados e focados. Os resgates extrafísicos realizados com o levantamento dos grupos liderados pela cobaia historiográfica estudada. A recuperação dos cônjuges do próprio pesquisador durante a exumação historiográfica da personalidade-alvo. A possível relação seriexológica com a cobaia historiográfica. Agora, nós lembramos aí que na argumentologia tem o tópico da caracterologia, com 10 aspectos determinantes do estudo da cobaia historiográfica. E logo depois tem a taxologia, com 9 exemplos listados com detalhes. Vale a pena ver. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Com sim cobaia, dia da cobaia, experimento historiográfico, exumação historiográfica e para captação retrocognitiva. Frase enfática. No universo pesquisístico, o estudo teático da cobaia historiográfica constitui ferramenta útil para o intermissivista lúcido interessado na ampliação da autocognição seriexológica. Você já ampliou conceitos sobre a seriexologia e a retrocogniciologia a partir das pesquisas de cobaias historiográficas? Qual o impacto dessas decorrências na autoproex? A bibliografia específica, eu lembro que tem 3 fontes bibliográficas escolhidas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Perfil, personalidade, retrovida, identificação, evocação. Descoberta, cliometria, biografologia, holobiografia, exemplologia. Experimentologia, retrocogniciologia, conscienciometrologia, mentalsomatologia e metodologia. Seriexologia, passadologia, pesquisologia, parageneticologia e para historiologia.
Agora, o verbete hoje do dicionário de argumentos da conscienciologia é homossexualismologia. O argumento é parafisiológico. Ele tem 65 tópicos ou conceitos mais chamativos em 3 páginas. Agora, questionamento. Professor, o senhor bem colocou no verbete do DAC, página 78, as rígidas leis da biologia humana não apreciam as mutilações. No caso da atriz americana Angelina Jolie, que foi operada na semana passada aos 37 anos, fez dupla mastectomia para a prevenção do câncer de mama por portar o gene BRCA1. Nesse caso, a mutilação radical sofrida, além de salvar a vida, pode causar alterações no psicossoma também? Haveria outras opções menos radicais para casos similares? Não, o caso aqui é o seguinte, no caso dela é um processo mais de DNA e um processo da família que, obviamente, é diferente. Aí é igualzinho, por exemplo, não se faz mutilação quando precisa tirar um câncer. A mesma coisa aí, isso aí é prevenção de um câncer, porque a mãe dela morreu moça, justamente com o gene BRCA1. Então, ela está certa de fazer isso. Agora, o problema todo é o seguinte, isso é a profilaxia. É preciso agora te informar, que não é toda mulher que deve tirar o seio sem mais nem menos. É preciso examinar o DNA, ver os genes, se corresponde ao processo da mamãe ou dos parentes dela dentro do assunto. Agora, no caso dela, das coisas que eu andei estudando, ela está certa. Ela fez o melhor. É preferir fazer a prevenção, sim. E outra coisa, é muita gente que tem um seio, o médico fala, vamos tirar também do outro, porque pode passar aí a situação. A pessoa não tira, daí um ano ela morre de câncer. Isso acontece, é um monte de casos que eu já vi. Professor, minha esposa possui uma dor aguda no ouvido direito, que aparece normalmente em época de frio. Faz mais de 5 anos que isso vem ocorrendo, estamos juntos há 13 anos. Já procuramos mais de 5 especialistas, inclusive dentistas, e nenhum deles descobriu o que é. Foi feita uma ressonância que não acusou nenhum problema. O senhor tem ciência de algum caso semelhante? Pode haver alguma interferência extrafísica nesse caso? O que fazer? Não, aí no caso desse, o que acontece, que eu já vi alguns casos desse tipo, que é o seguinte, às vezes a pessoa teve um trauma que não foi levado em consideração. Pode ter sido, por exemplo, mesmo um estado, por exemplo, de resfriado mais sério, uma gripe. Aquilo, então, mexeu na área da cóclea, com o processo do ouvido e o problema do tímpano. Então, quando esfria, às vezes, uma das coisas que a pessoa sente é como se estivesse passando um ar, ou se estivesse fazendo uma badalação lá dentro, como se fosse um zumbido. Isso tudo ocorre, tem muita gente assim. Eu mesmo, às vezes, tenho com o processo do frio. Então, isso aí depende. Agora, outra coisa também é o seguinte, preciso saber da idade dela e a situação, o que é que se passa. E ela ver o que é que pode fazer em matéria de energia. Eu, por exemplo, quando me ocorrem essas coisas, eu trabalho com energia e passo por cima do assunto. Trabalho com estado vibracional, que geralmente melhora, porque a pessoa esquenta. Outra coisa, quando for assim, seria bom ela colocar alguma coisa, uma touca na cabeça para esquentar. E também, se ela deitar e colocar no ouvido direito, junto do travesseiro, o calor que vai fazer com o travesseiro vai acabar com o processo. Isso é o comum que tem por aí, que a gente indica para certos casos. Há casos desses que o processo é só local, não aparece nos aparelhos, eles não sabem nada. Então, o otorrino lá vai examinar o negócio, o otologista, ele não acha nada. Outra coisa, o que se pode inferir e deduzir no caso de ambos, pai e filho, serem homossexuais, que é o meu caso? Não tem esperança de conseguir assisti-lo. É um baita problema. Esse assunto não é conversável nesse caso, sendo o pai muito católico. Olha, essas coisas acontecem nas melhores famílias, o problema é de tendência que já vem do passado. Quando é pai e filho assim, é porque a coisa já vem mais séria, vocês já estão juntos, tem todos seus motivos. Agora, seria bom você examinar mais a sua árvore genealógica, para ver se tem mais gente, como é que é, se tem alguma lésbica no meio também. Isso tudo é importante para ver o nível do problema. E outra coisa, se você
está se sentindo bem com o assunto, segue sua vida do jeito disso, não tem problema nenhum. Agora, se você tem problema, é bom examinar, que tem os casos de mexer e modificar a condição. Pensa bem nessa história. Agora, o que eu vejo e chama atenção está lá, nesse verbete, aí sobre a homossexualidade, que é um problema sério do processo que eu explico aqui com calma. Não é só da antifisiologia, não. É o problema da paramutação consciencial, a parainsustentabilidade psicossômica, a paramutaciologia. Estuda isso aí é importante pensar. Agora, a nossa verbetógrafa e historiógrafa, a professora Laura, está escrito aqui. Na Fatologia, página 20, quarta linha. De que maneira ampliar o nosso conhecimento heráldico em meio a tantos brasões de armas e escudos existentes? É na mesma linha o que é a cliometria aplicada. Então, tem algumas cobalhas historiográficas que elas são mais antigas, que se faz necessário essa pesquisa e esse entendimento da heráldica, né? A heráldica não é mais que a arte de entender e de descrever brasões, armas e escudos. Então, por exemplo, quando eu fui pesquisar o Lastanosa, século XVII, na Espanha, era muito importante na família do Lastanosa o processo do escudo deles, né? Então, para entender mais como funcionava a família, a união da família, era importante analisar aquele escudo. Então, eu pesquisei muito como é que funcionava aquele escudo, o significado, a bandeira que ele tinha e tudo mais. Então, dependendo desse tipo de brasão que tem, você pode adentrar mais naquela pesquisa para entender mais como é que funcionava, como é que eram aqueles costumes dentro da família, o contexto familiar, né? Claro que é uma opção do pesquisador ou não se adentrar nesse processo da heráldica, que ele é bem complexo. Mas eu fiz assim, bem por cima, também não aprofundei muito, mas sim que, por exemplo, me preocupei em entender os signos daquele brasão, né? E a cliometria, ela faz parte das aplicações dentro da historiografia. Então, é assim, ela é um método desenvolvido em diferentes campos, como são a matemática, as estatísticas e o processamento de dados, que é usado para entender melhor qualquer estudo histórico. Então, ele é aplicado para aprofundar qualquer pesquisa historiográfica. Dentro dessa parte mais matemática, né? Na parafatologia, página 21, o último item. De que forma podemos estudar melhor a nossa possível relação seriexológica com a cobaia historiográfica? Quais fatores nós devemos levar em consideração nesse estudo aprofundado com tão poucos dados? Na verdade, você tem poucos dados em teses quando você começa a estudar uma cobaia, né? Então, tem, inclusive, em alguma outra parte do verbete, eu falo assim, quando você começa a estudar uma cobaia, primeiro você tem que ter um interesse. Senão, é difícil você começar a estudar uma biografia ou começar a estudar uma personalidade. Quando a gente tem interesse em alguma personalidade, alguma coisa chamou a atenção. Às vezes chamou a atenção a profissão da personagem, porque é aquela mesma profissão que você tem. Por exemplo, aqui as meninas agora estavam com um livro da Florence, que era uma enfermeira, né? Por exemplo, a Ludmila, ela é médica. E a Stephanie, ela é fisioterapeuta. Então, alguma coisa já tem uma certa afinidade, né? Então, tem algum interesse. Então, na hora que você vai aprofundando aquela personagem, você pode encontrar algum tipo de relação ou não com o temperamento daquela cobaia, e daí você vai, aos poucos, aprofundando e você vai sentindo se tem a ver com você ou não. Não quer dizer, e não estou dizendo que toda vez que a pessoa estuda uma cobaia, aquela cobaia é você. Muita calma, porque não é por aí. A maioria das vezes não é você. Por exemplo, eu são 8 anos que estudo Lastanosa e eu tenho certeza absoluta que eu não fui o Lastanosa. Então, não é por aí também. Mas você vai incrementando essa relação seriosológica, porque mais você conhece aquela cobaia,
se pode encontrar às vezes assim resquícios do seu contexto histórico. Por exemplo, eu não fui ao Lastanosa, mas aquele contexto histórico que tem a ver comigo, aqueles livros, aquela biblioteca, a Espanha, tudo mais, aí sim que você pode ir puxando alguma informação que é sempre muito útil. E se você não encontra nada relacionado com você, como mínimo você está aumentando a sua cultura, que não é pouco. Eu quero lembrar que o Will também é consciência terapeuta. Ainda tem isso. Outra coisa, eu também uso escudo. Só que tem que encapsulamento energético do escudo. Também. Tá certo? E tem os brações também para estudar, né? Quem foi general, quem foi comandante. Todo mundo nesse contexto aí. Professora Laura, um historiador que desenvolveu o parapsiquismo pode vivenciar uma retrocognição junto à cobaia estudada? Você tem algum exemplo prático para citar? Pode repetir a última parte, Valdo, por favor? Um historiador que desenvolveu o parapsiquismo, ele pode vivenciar uma retrocognição junto à cobaia? Cobaia estudada? Pode sim. Pode, claro, se a pessoa tem parapsiquismo, pode acontecer qualquer coisa na hora que você está estudando, porque você tem extrapolações na hora que você está fazendo aquelas evocações. E tem também uma vertente muito séria aí. Quando a pessoa está estudando e que tem muita profundidade na experimentação e na pesquisa, é porque ele tem culpa no cartório, ele é do contexto. Então, às vezes, ele vai lembrar, ele lembra dele, lembra do outro e lembra de todo mundo. Então, tem retrocognição generalizada de todo mundo. Isso tudo acontece comigo. Aí ele pede para eu explicar alguma experiência minha. Eu estou lembrando agora de algumas coisas que aconteceram comigo. Eu, por exemplo, eu pesquiso também uma espírita espanhola chamada Amália Domingo Soler, já faz mais ou menos uns 6 anos. E eu me lembro, uma vez que eu estava no meu escritório, e eu coloquei na tela do meu computador uma fotografia dela, e eu senti a energia dela muito perto de mim, eu senti praticamente ela materializada do meu lado. Mas eu não dei nem bola para aquela minha sensação, pensei que era bobagem da minha cabeça e que era, assim, bobagem minha, né? Eu não sei até se eu já contei isso aqui alguma vez, em algum outro verbete meu. No dia seguinte, eu coloquei a tertúlia online, aquilo me marcou muito, eu me senti muito bem com aquela energia, óbvio, né? E eu coloquei a tertúlia online, eu não estava aqui presente, estava em casa, e nessa hora que eu coloquei a tertúlia, o professor Valdo estava falando que aquela personagem, a Amália Domingo Soler, estava presente na tertúlia e estava falando que ela estava ajudando a Laura, ou seja, eu. Então, claro, aí não tem... Então, claro, juntou a fome com a vontade de comer nessa história. Claro, aí fica evidente que eu percebi mesmo, ficou a minha confirmação da minha percepção parapsíquica, aquilo ficou muito gravado, e hoje eu dou muito mais valor para as minhas percepções, né? Muito mais. Agora, tem uma pergunta de uma senhora que sempre escreve para aqui, ela é de Madrid, é da sua terra. Professora Laura, Enfatologia, página 20, terceira linha. Você teve alguma vivência na escolha do estudo das companhias evolutivas? É mais ou menos a mesma coisa. Alguma vivência na escolha das companhias evolutivas? Ela não está no falando... No estudo. Das cobayas, então está querendo falar das cobayas. Deve ser isso. Na verdade, eu sempre fui muito encaminhada para isso, né? O Lastanosa foi o professor Valdo que me indicou para... Na verdade, ele nunca me falou, Laura, vai pesquisar o Lastanosa. O Valdo, assim, ele... tinha um cara lá na Espanha, o Lastanosa. Meu amigo. Meu amigo, que ninguém dava bola para ele. E eu, que aí, seu povo lá, ninguém dava valor. Bola. Aí ele fazia uma vergonha. Ele fazia esses comentários e eu corria atrás dessa informação. No dia seguinte eu ia, mostrava para ele. Mas então, eu falei assim, a enciclopédia britânica fala nele. Então, aí eu ia na Mas não era a enciclopédia, era a enciclopédia espanhola. Aí eu ia no Holociclo, procurava aquela enciclopédia, subia aquelas escadas tremendas, pegava aquela enciclopédia que ninguém mais pegava de lá de cima, procurava, ia na internet, pesquisava e aí eu tinha uma retribuição. E então, assim, a maioria das pesquisas sempre foram por personalidades que o professor Valdo me comentava, assim, mas como ele poderia comentar qualquer outra coisa, mas que sempre me deram uma repercussão
energética, e eu corri atrás dessas pesquisas. E aconteceu a mesma coisa com o processo da monarquia, né? O processo da monarquia, ele falou que para mim que eu era da monarquia. Eu não acreditei muito no início. Depois então eu corri atrás de bastante biografia, de bastante cobaia historiográfica dentro daquele processo. E aí dentro da monarquia, hoje eu tenho uma biblioteca de mais ou menos 70, 80 livros nesse assunto. Eu tenho mais assim, aprofundado em algumas biografias que em outras, porque acho mais interessantes, são mais afines comigo. Mas hoje eu tenho, assim, posso dizer que uma elencologia daquelas personalidades, daquelas cobaias com as que eu tenho mais afinidade, mais rapport, que me dá mais extrapolação e que eu conozco mais profundamente. Página 21, parafatologia, terceira linha. Sim. Você coloca os resgates extrafísicos realizados com o levantamento dos grupos liderados pela cobaia historiográfica estudada. É na parafatologia? Parafatologia, página 21, terceira linha. Ah, sim. Os resgates extrafísicos realizados com o levantamento dos grupos liderados pela cobaia. Então, por exemplo, eu coordeno um curso que é profilaxia das posturas. Não é profilaxia, é reciclagem das posturas monárquicas. Esse curso ele faz uma evocação muito forte de grupos extrafísicos pertencentes à monarquia. Então, essa é uma grande oportunidade para a gente poder fazer esses resgates e fazer essas assistências, até porque nós temos no último dia um campo tipo um FP2, onde tem 1 ou 2 epicões assim, entregados para fazer esse tipo de assistência. Então, nós fazemos toda aquela evocação, né? Falamos de várias biografias, fazemos todo aquele levantamento e daí depois no final, depois de agitar, fazer aquela agitação geral, fazemos a assistência a todos aqueles grupos. É óbvio que quando você faz uma pesquisa historiográfica, você está fazendo evocação daquela personalidade, daquelas companhias evolutivas ou não evolutivas daquela personagem, então você está sempre levantando poeira. E por isso que é muito importante assim, quando a pessoa faz uma pesquisa biográfica de uma cobaia, você não pode se sentir mal com aquilo, você tem que estar muito tranquilo para poder dar essa chance de fazer essa assistência àquele grupo. Se aquilo está incomodando, é melhor guardar na gaveta e deixar para outro momento. Laura, Mais duas perguntas de efeitologia, desculpa. Sim. Os efeitos no temperamento do pesquisador do estudo da cobaia historiográfica, na primeira e segunda linha. Os efeitos, então, por exemplo, isso que eu acabei de falar, se o efeito é nosográfico, se a pessoa está se sentindo mal com aquilo, deve deixar. Mas, em tese, os efeitos, se a pessoa está madura para fazer aquela pesquisa, pelo contrário, devem ser totalmente positivos. Porque o enfoque da pesquisa da cobaia historiográfica é pensar na compreensão da seriologia. Então, é você ficar com uma ideia mais abrangente da sua própria holobiografia. Então, os efeitos sempre vão ser positivos. Eles sempre vão ser mais assim, esclarecedores do que você foi, do que você fez, do que você deixou de fazer, do que você tem condições de fazer e não está fazendo. Por exemplo, imagina uma pessoa que em outra vida ela já escreveu muito livro e nesta vida ela não escreveu nem verbete tão sequer. Então, a pessoa quando descobrir tudo isso estudando a cobaia e ela descobrir que aquela cobaia, por exemplo, foi ela mesma, isso vai dar um choque na sua proesis, vai dar um choque na sua personalidade. Então, esses efeitos podem ser todo tipo, né? Vai depender da condição da pessoa e do que ela vai descobrindo com aquela pesquisa. Laura, na página 23, na caracteriologia, número 7, você colocou metodologia, escolher dentre os métodos pesquisísticos o melhor, adaptado às necessidades da pesquisa. Como um pesquisador assim, que está começando agora, que não tem experiência, o que ele tem que observar para escolher
o melhor método, os melhores métodos para pesquisa? Então, eu nunca escolhi o método convencional, que ele exclui totalmente a parte multidimensional. Sempre que eu fiz pesquisa, eu sempre tive assim, tipo uma intuição assim, meio... não, vai por aqui, não, Laura, vai por aqui. Isso ficou muito forte em mim desde o início. Parece que você vai cheirando onde que as coisas podem estar, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, uma metodologia totalmente científica, esse processo da intuição fica totalmente à parte. Você vai pegar método comparativo, vai pegar método indutivo, tudo que a faculdade nos mostra como fazer pesquisa tradicional. Então, na hora de fazer uma pesquisa historiográfica, eu gosto de deixar esse processo parapsíquico ficar bem latente, porque ele vai te levar por umas estradas e por uns caminhos bem mais, enriquecedores e bem mais práticos, né? Paradoxalmente, mas eles são bem mais práticos, bem mais rápidos, né? Você vai ter inspiração do amparador, né? E tudo mais, vai ficar mais aberta, mais predisposta. Então, eu sempre falo assim, Ludmila, primeiro você decida qual que é a personalidade que você tem interesse. Veja todo tipo de bibliografia que tem sobre aquela personalidade. Faça a sua biblioteca especializada, isso é o mais sério. Tá? Aí priorize. Biblioteca não é só livro, é manuscrito, é documento, tudo mais. E aí faça uma seleção. Por exemplo, como eu fiz com Lastanosa? Com Lastanosa eu comecei com manuscrito, com documento, com microfilme e depois com livro, porque livro era o que menos tinha. Na verdade não tinha nada, tinha um livro, que é de 1934. Hoje, por sorte, já tem bem mais livros publicados sobre o Lastanosa, mas no início era só papel, manuscrito, microfilme. Então o que eu fiz? Decidi, o que eu primeiro quero investigar? Eu quero investigar primeiro as suas coleções ou eu quero primeiro investigar a sua vida? Como é que foi a sua vida? Ou eu quero pesquisar os 2 livros que ele estudou, que ele escreveu, perdão. Então eu peguei todo aquele material que era folhas e folhas e folhas, uma cuba deste tamanho, e organizei. Eu estava mais interessada em pesquisar a sua vida. Eu queria saber mais do seu temperamento no início. Então eu coloquei aqueles documentos em ordem cronológica de vida dele. Mas se eu, por exemplo, estivesse mais interessada em pesquisar só o produto dele, o que for as coleções, eu teria pegado todos aqueles manuscritos relativos à coleção e teria priorizado aqueles manuscritos. Então essa foi a minha metodologia, dependendo da minha prioridade. Isso foi mais intuitivo mesmo. Eu não pesquisei nenhum tipo de metodologia convencional, foi mais seguindo os meus interesses mesmo. E eu sou uma pessoa organizada. Então eu acho que isso me ajudou muito também. Eu ainda não consegui ler todo o material que eu tenho do Lastanosa. Eu até me avergonho de falar isso, mas ainda não consegui ler tudo, é muita coisa. Assim, aquela olhada assim por cima de todo eu vi, né? Alguns livros assim bem importantes eu li até 3 vezes aqueles livros, mas tem assim alguns manuscritos ainda que só olhei por cima, até porque são aquela letra antiga que ainda tem a C Cecília do português e são bem complexos para ler. Então alguns assim ainda tem que pegar e ler com mais calma. Mas prioriza, qual que é o teu foco e prioriza e vai organizando e vai lendo. E vai anotando todo. Vai lendo e marcando todo, porque você depois vai esquecer. E vai ter que reler de novo. Você acha que a memória é infalível, e não é? Depois se esquece e tem que ler de novo. Aí é perda de tempo. Então, vai fazendo resenha de todo. Sim. Em parafatologia, na terceira linha... Sim. A recuperação de cons do próprio pesquisador durante a exumação historiográfica da personalidade de alvo. Você deve ter muitos exemplos, né? Passa alguns aí para nós. Menos. Não, na verdade eu não recuperei muitos cons assim. Não, cons, assim, recuperar cons, realmente não. Eu tenho assim, percepções. Eu não tenho assim nenhuma lembrança do que eu fazia, por exemplo, naquela época do Lastanosa. Eu tenho percepções.
do que eu poderia ter feito. Eu sinto assim, quando eu leio aqueles materiais, eu sinto afinidades. Por exemplo, quando eu leio aquele material dos escritórios, por exemplo, como é que eram organizados os escritórios do Lastanosa, eu fico babando. É como se eu soubesse exatamente como é que aqueles escritórios estavam organizados. Mas isso é uma percepção, isso não é um com. Eu não tenho certeza daquilo. É uma intuição. Mas eu não tenho certeza daquilo. Mas eu leio aquilo, vejo, e parece como se a imagem aparecera na minha frente assim. Isso pode ser um processo parapsíquico, mas pode ser uma viagem na maionese também. Eu não sei. Sempre. Então, mas eu faço isso de propósito. Este é o meu nono verbete, né? Oh, nossa, nono verbete, nem acredito. Meu nono verbete já. E a maioria deles eu fiz focado no processo da historiografia. O experimento historiográfico, a cobaia historiográfica, a exumação historiográfica. Porque eu quero vincar isso. Eu quero vincar esse processo porque é o que mais gosto de fazer. É o que mais não é só o que mais me motiva, é o que mais eu tenho retribuição mental somática. Ele me dá muito processo parapsíquico. Parece que o meu parapsiquismo ele fica bolhando, fica assim, não bolhando no sentido português, perdão. É o contrário, eu queria falar em espanhol. Fica borbulhando, isso. É quando eu sinto mais ativo. É quando eu me sinto mais ativa parapsiquicamente. Então, se funciona, o bichinho funciona, eu vou investindo, né? E porque eu acho que a gente tem que ficar especializada em alguma coisa também, né? Eu também fiz verbete sobre monarquia, mas também a monarquia não deixa de ser uma pesquisa historiográfica. Também, né? Então, acho que está todo na mesma... Acaba estando todo na mesma linha, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Quando você encontra uma coisa que funciona para você, e a conscienciologia ela dá tantas especialidades. Olha só aí o quadro de especialidades que nós temos. Quando uma especialidade dá certo, você tem que investir nela. Porque não adianta você falar, eu estou aqui na CCI, mas não sei o que fazer. Não, mas pega uma especialidade e começa. Porque se você vai picotando um pouco de cada coisa e não vai aprofundando, é claro que nada vai fixar. Mas para fixar tem que investir. Tem que investir, né? Laura, Sim. Dentro aí das suas técnicas, né, do que você vem estudando, como é que você descobre assim que você foi ou não foi algum personagem? Que fatores você vai levar em consideração? Por exemplo, temperamento, você teve alguma repetição de acontecimentos similares hoje? O que você vê assim que você poderia deixar como técnica para nós? Então, Margarete, assim, por exemplo, quando eu comecei com o Lastanosa, as coisas vinham muito na minha mão. Assim, o material do Lastanosa chegava muito fácil para mim. Então, quando você começa a estudar algum personagem e as coisas caem na tua mão, isso já é um sinal bem característico que é por aí mesmo. Esse é o primeiro ponto. Depois, é como você se sente fazendo aquela pesquisa. Você tem que se sentir bem. Eu sempre me senti muito bem fazendo aquela pesquisa, eu nunca me deu nenhum nó na cabeça. Por exemplo, também no processo da monarquia, eu nunca me senti mal fazendo pesquisa com a monarquia. Eu já me senti muito mal, e acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu já me senti muito mal quando eu fui usada como cobaia, exposta como sendo da monarquia em público aqui. No início eu me sentia muito mal com isso, o professor Valdo sabe disso. Mas isso hoje acho que para mim está bem tranquilo já. Ao contrário, eu sinto que que isso me deu a chance de fazer muita assistência e de pegar um amparo assim bem bom, né? E de me ajudar muito no meu temperamento, sobretudo. Então isso aí está tranquilo. Mas eu nunca me senti mal pesquisando o processo da monarquia. Então isso também foi um sinal. E assim, por exemplo, o último que está acontecendo assim comigo ao respeito da tua pergunta foi
Eu tive uma retrocognição, que foi a única que eu tive na minha vida, que foi antes de vir morar aqui no Brasil, faz já quase 10 anos atrás, no que eu me via como uma mulher espanhola e eu sabia do meu nome. Então, eu sabia que aquela mulher era aquela mulher e que aquela mulher tinha aquele nome. Ah, mas eu esqueci, mas eu anotei todo, né? E eu vim para aqui, para o Brasil. Depois de algum tempo, o professor Valdo falou de uma personalidade da Espanha, eu me interessei, fui atrás, pesquisei, li bastante sobre a biografia dessa mulher, e eu encontrei na biografia daquela mulher aquele nome daquela minha retrocognição. Aí você tem uma señal. Mas eu falei com o Valdo não me deu nem bola, falou, não, isso aí nem aparecia, não, deixa para lá. Mas eu não deixei para lá. Eu continuei pesquisando, porque aquilo me chocou muito. Continuei pesquisando mais o que aconteceu. É uma personalidade que é muito pouco conhecida mesmo. Como é que ele sabia que aquela personalidade era pouco conhecida? Mulher não tem foto na internet, não tem data de nascimento, não tem data de... Mas ela escreveu muito e colaborou muito com aquela outra mulher que ela é bem conhecida. E que o Valdo sabe quem que é, e ela já apareceu aqui várias vezes e tudo mais. Aí eu estou pesquisando e conhecendo aquela mulher e estou investindo e vamos ver o que vai dar. Mas realmente tem muita pouca informação sobre ela. Eu só consigo identificar através do que ela escreveu. E ela não escreveu livro, ela escreveu muito artigo. O estilo da escrita dela é muito parecido com o meu, mas eu não sei o temperamento dela. Não tem como saber o temperamento dela porque não tem nada escrito sobre ela. Então aí ficou a pesquisa ficou muito constrangida, muito restringida. Mas foi uma sincronicidade muito grande. E o sobrenome dela é super parecido ao meu sobrenome de hoje. Super parecido. Então você vê essas correlações. Eu vou analisando tudo isso. Sobrenome, essas coisas assim. Agora, por exemplo, eu gostaria de saber se ela era da monarquia, que daí seria batata, né? Se ela era da monarquia, mas não sei. Agora, o segundo sobrenome dela era de Castelví, em catalão, que significa de castelo. Então, aí eu fui pesquisar o sobrenome e parece que é sobrenome de um barão do século XVII. Então, pode ser, não sei, mas não sei. Né? É porque antigamente os sobrenomes tinham a ver com a atividade... Com o marido. Não, com o marido, com a atividade. Com exato, mas também não sei. Mas só esse é um tipo de cobaia historiográfica que você encontra, que você adoraria ter 40 mil informações, mas não tem. Também deve ter um motivo, né? Não tem, não sei. Não era muito conhecida realmente. Então, bom, vou deixar por aí. Agora deixei tranquilo, porque já pesquisei muito e realmente está difícil. Ok, obrigada. Nada. Laura, a Rosa aqui. Escuta, você disse que ela escreveu muitos artigos já, né? Ela escreveu bastante artigos. Você leu alguns artigos dela? Ou tem... Todos os que caíram na minha mão eu já li. Isso, eu acho que uma boa dica aí para pesquisa, até do temperamento dela, seria o estilo redacional dela. Sim. As palavras que ela usa, tipo de palavra. Sim, o estilo é bem a minha cara. Então por aí eu acho que dá para traçar muito do temperamento. Ela é bem literária. No início eu era bem literária quando escrevia, antes de entrar na conscienciologia, eu era bem estilo gongorista. Mas também é porque o estilo da época era assim, né? Sim, mas então também não sei, né? Além disso, as palavras que ela usa em vários artigos, que ela repete num e no outro. Tem algumas palavras que eu usava antes de entrar na conscienciologia. Então tá ok. Porque os artigos são em espanhol, então fica mais fácil também, né? Uhum. A minha pergunta é aqui da página 22, sindromologia, é sobre a síndrome da distorção... Não, desculpe, maniologia. Evitação da nostomania na pesquisa da cobaia historiográfica. Como é que você faz essa evitação aí para não entrar na nostomania? Espera, porque o meu verbete está com páginas diferentes. Página 22, maniologia. É que eu tenho páginas diferentes. Mas é antes da perfilologia, é no detalhismo. Ah, tá. A evitação da nostomania. Esse item eu coloco em todos os meus verbetes que tem a ver com pesquisa de personagem histórico, né? Na verdade, eu não tenho isso. Mas se eu tiver isso, acho que não poderia fazer esse tipo de pesquisa. Por isso que sempre faço encapié em colocar, né?
Se você tem nostomania, se você tem saudade daquela época, ou daquelas roupas, ou daquele palácio, ou daquela biblioteca, aí fica difícil fazer a pesquisa. Que aí entra o psicossoma. E pesquisa tem que ser feita com mental soma, não com psicossoma. É muito fácil daí a pessoa ficar Isso, escorregar aí para o psicossoma. naquele... E outra coisa assim, muito séria é, antes de você começar uma pesquisa, até que eu esqueci de falar isso para a Ludmila, tem uma pergunta assim, chave. Por que eu quero fazer essa pesquisa? É ego? Eu quero saber quem que eu fui? Eu quero ser Napoleão Bonaparte? Porque uma vez o Valdo falou uma coisa assim, esse negócio da pessoa querer ser um personagem histórico é coisa do espiritismo. Mas nem todo mundo foi personagem histórico. Agora, eu gostaria muito de saber se todo mundo que está na CCI, todo mundo escreveu, por exemplo. Isso seria legal de saber se todo mundo escreveu. Mas é do mesmo jeito, todo mundo fez curso intermissivo? A gente não sabe, né? Então, como é que todo mundo vai ser personagem histórico? Claro que não. É óbvio que não. Eu não acredito ter sido nenhum personagem histórico. Tenho certeza que não. Quase certeza. Que ser da monarquia não é ser personagem histórico. Personagem histórico é aquela rainha, ou aqueles reis, mas a condessa, a baronesa não era personagem histórico necessariamente. Ou a cortesã também não. Então, ou se eu morava na casa de Lastanosa, também não tinha por que ser personagem histórico. Essa mulher, por exemplo, aí, se eu fosse aquela mulher que nem aparece a fotografia dela, ela também não é personagem histórico. Aparece, escreveu alguma coisa, mas não é personagem histórico. Então, a primeira coisa antes de fazer uma pesquisa é por que você quer fazer aquela pesquisa? Você quer aparecer? Qual que é a intencionalidade? Porque dependendo da intencionalidade, você vai ter amparo ou não vai ter. Ok, obrigada. Professor, existem homossexuais intermissivistas? O homossexual, sendo com sinusta, ajudaria na questão da antifisiologia? O senhor já fez algum experimento desse tipo? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar isso aí com calma. Existem homossexuais e lésbicas, que são intermissivistas, que estão tentando ver se fixa melhor o processo da consciência sem sexo, que é o problema mais sério que tem aí no caso. As pessoas que dão muito valor para a sexualidade ainda estão presas demais ao processo da matéria. A gente não pode ficar porque a consciência não tem sexo em si. Então, isso tudo tem que pensar. Agora, eu aqui estou baseado na homossexualidade para tratar no processo de uma maneira generalizada. A pessoa tem que pesquisar e ver qual é o caso dela, o que ela quer, de que modo pode fazer para se sentir melhor, mais agradável na vida que ela tem. Professor, certa vez pensando sobre o assunto da homossexualidade, veio a seguinte ideia: o vício homossexual de nunca estar satisfeito com o parceiro se dá porque o chakra dos órgãos sexuais e os chakras são completamente diferentes, o que não permite trocas energéticas de forma correta. Seria equivalente a tentar ligar o plug no plug ou tomada na tomada. Até existe energia, mas não fixa corretamente. Olha, o problema todo aí não é bem isso não, o problema todo é da sensação, é o problema do êxtase, é o problema da excitabilidade, que as pessoas elas vão mudando para ver se tem maior excitabilidade, que é um processo praticamente paroxístico e, no caso, totalmente patológico. É assim, por exemplo, que aparece a pessoa que é promíscua, é a mesma coisa. Agora, seja hétero ou seja homo, a pessoa pode ser promíscua. Isso aí é que ela tem que ver a situação, e isso mostra a insatisfação dela que a gente fala aí no caso. Poder explicar melhor, no complemento à paramorfologia, página 77, a antifisiologia do soma afeta a parafisiologia do psicossoma. Sim. O problema todo é o seguinte, a pessoa vem aqui e ela recebe um corpo. Aquele corpo é para usar de uma tal maneira. Já vem com as instruções de uso. Tem que seguir a biologia do corpo. Ela então muda e usa aquilo de modo diferente. Isso é a antifisiologia. É lógico que isso vai afetar o processo do psicossoma, que é a sensação,
é o sentimento, é a emoção. É lógico, a parafisiologia fica alterada. Agora, vamos supor que isso acontece em 2, 3 vidas. A pessoa vai ficar com o problema da parafisiologia já alterado. E aquilo começa a dar antifisiologia, dando alteração. Daí a pouco vai dar a mutação no problema da forma dela, porque ela não consegue segurar, manter o processo dentro de uma forma só. Ela não fixa a condição do instrumento que ela tem para se manifestar. É isso aí que eu estou falando. Agora, outra coisa, do ponto de vista da paragenética, como se explica homens que tenham personalidade e aparência feminina e vice-versa? É o processo da, vamos dizer, manifestação preponderante do problema da sexualidade. É aquilo que no Oriente eles chamam de Yin e Yang. Então, tem pessoa que tem mais hormônio feminino, outra tem mais hormônio masculino. Isso independente do processo da sexualidade, da genitália da pessoa. Então, aí já é outra condição que dá alteração também. Eu depois quero falar com você, tá? Professor, não é o meu caso, mas gostaria de saber se iniciar a TENEPS com criança pequena e bebê é aconselhável? Depende da pessoa. O que pode ocorrer se iniciar? Deve-se arriscar a aplicar o princípio da descrença? Não. O problema todo aí não é princípio da descrença, não. A gente não usa o princípio da descrença para fazer besteira. A gente usa para fazer uma pesquisa lógica, racional e ponderada. Então, não é o ideal. Se você tem uma criança pequena, esquece a TENEPS. Isso aí tem que ser quando assentar a situação. Outra coisa, se você ainda está com alguns meses e é a mãe da criança, a sua cabeça ainda não está funcionando 100%, porque os hormônios estão alterando você. Espera quando assentar tudo. Quando tem criança pequena, o ideal é esperar lá até os 3, 4, 5 anos. Aí você pega, porque TENEPS é uma coisa para o resto da vida. Tem que começar a pensar nisso. Outra coisa, se você tem pensamento de ter mais criança, aumentar a prole, esquece a TENEPS por enquanto. Porque o problema da gestação humana altera a mentalidade, até a inteligência da pessoa, os predicados mentais somáticos, os atributos mentais da mulher. Geralmente, ela só recupera as coisas para ficar mais ou menos do jeito que ela era antes da gravidez, 6 meses depois do nascimento da criança. E olha, conforme o caso. Isso é a regra, é a média, mas isso aí não pode falar que são todos os casos, não. Tem mulher que nunca mais volta a ser o que era. Ela se torna infantilizada pela maternagem. Isso tudo acontece, não adianta não, são fatos, não adianta a gente brigar com isso. Então, espera mais um pouco, é o melhor que você faz com a TENEPS. Agora, qualquer coisa, se a sua criança precisar de energia, qualquer coisa, envolve ela nos braços, joga a sua energia em cima, isso tudo ajuda. Gostaria de saber o que acha das ideias e do trabalho do espiritualista, escritor e pesquisador independente Luiz Gasparetto. Não, ele tem uma opção de ideias avançadas, mas ele é ainda muito espírita e dentro dos processos dele. Eu conheço o Gasparetto desde que ele praticamente nasceu. Sou muito amigo, conheço demais a Zíbia, que é a mãe dele, que é essa escritora aí dessas obras best-seller. Agora, eu era muito amigo da cabeça da família, que era o maior, que era o Álvaro Gasparetto, que era o pai dele, o marido da Zíbia. Esse tudo era meu amigo durante anos. E era uma cabeça esse homem. E ele teve aí apenas para acertar os processos da família e foi embora. Quer dizer, ele descambou muito cedo, muito moço. Era uma cabeça, uma senhora personalidade. Agora, o Gasparetto tem um irmão também que recebia mensagens do ponto de vista de música, essa coisa toda. São vários médiuns na família com essa história toda. Agora, eles ficaram muito envolvidos com o espiritismo e ficaram por lá mesmo. O Gasparetto, por exemplo, uma vez eu quis ver se ele entendia as coisas para ver se melhorava, para fazer estado vibracional. Depois eu desisti. Ele é muito médio ainda, muito envolvido naquelas coisas. E tem uma homossexualidade também bem definida dentro do processo dele, se dá bem com isso. Então o negócio é deixar para lá. Agora, outra coisa. Tem aqui o nosso amigo que escreveu uma pequena carta expondo aí a opinião dele sobre os processos aqui desse verbete do DAC. Eu quero dizer para ele o seguinte, como eu disse aqui antes, você deve colocar o seguinte, as suas ideias
Tem muita coisa correta em tudo que você falou aqui nessa carta de 3 páginas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cada pessoa, em matéria de sexualidade, deve situar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vive. Eu estou mostrando a situação do ponto de vista geral do processo da somática, como é que uma pessoa ela se encaixa num corpo humano e como é que ela sai bem disso e as alterações que pode dar com isso, que no fim da história, de qualquer maneira, a rigor, a gente não pode falar isso porque a ONU é a favor do processo, a psicologia é a favor do processo, mas eu só pergunto uma coisa: a antifisiologia, ela é patológica ou não é? Então, raciocina por aí, responda para você, o problema é seu, é você que tem que olhar isso. Agora, se a pessoa se sente bem com a situação, não tem nada, segue a vida, vamos ver o que dá. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é o seguinte: observa, porque a evolução continua, tem muita coisa pela frente. Vamos pensar nisso, você ainda vai ter muitos corpos por aí afora. Vai ser sempre assim de homossexualidade? Não me venha com aquela conversa de que todo mundo está caminhando para a androginia. Eu não admito isso, isso aí é irracional. Nós estamos caminhando para acabar com o sexo. Outra coisa, o que eu te recomendo é ver se você começa a estudar para ver se alcança uma comunex evoluída. Aí você vai chegar num lugar que ninguém pensa em sexo mais. Ali são consciências, então, que já estão pensando em outras condições de interassistencialidade. Quando eles vão pensar em sexo, é para ajudar as pessoas que têm problemas sexuais. Agora, outra coisa, se isso aí está te impressionando, e já impressionou há muito tempo, é porque você tem um problema sexual com a sua homossexualidade. Então, você também tem que admitir isso aí, e ver o que você faz com isso. Agora, se você se sente bem, a trancos e barrancos, você está levando a situação, tudo bem, vamos pensar na outra vida. Eu acho que a pessoa tem que ter o corpo que ela se sente bem. Seja homo, hétero, seja o que for. E a gente tem que respeitar os direitos que ela tem de fazer o que bem entender com o corpo dela. Agora, o que eu vejo é o seguinte: quanto mais nós tivermos autocognição evolutiva, de acordo com a inteligência evolutiva, melhor para nós acertarmos e melhor para a nossa vida. Por isso que eu falo, o ideal seria se a gente levasse esse povo todo para ver numa comunex avançada como é que é a vida, sem o problema do corpo. Mas isso é impraticável. Cada um tem que seguir lá com calma. Agora, outra coisa, sobre o processo nosso, que hoje nós estamos estudando aqui com a nossa professora Laura, a cobaia historiográfica, eu quero lembrar que daqui 3 dias, ou seja, quinta-feira que vem, dia 23 agora de maio, nós vamos ter uma palestra gratuita da professora Juliana Vieira, que já está aqui em Foz, que já veio da África, que ela vai falar sobre a África da Emily Hobhouse e os intercâmbios na África. Agora, o conteúdo é Emily Hobhouse na Segunda Guerra Anglo-Boer, a repercussão do relatório sobre os campos de concentração na Inglaterra e a notoriedade de Emily Hobhouse. Pós-guerra de Emily Hobhouse, intercâmbios na África. O local que vai ser a palestra é no auditório do CAEC. As informações, só a pessoa ligar para o CAEC, se ela quiser, lá. Agora, vocês vão ver que a Emily Hobhouse tem um busto aqui, logo na saída do Tertuliário, entende? E tem uma mini biografia dela também para a gente ver. Na verdade, a Juliana Vieira, que vem aí, que é a Emily Hobhouse. Isso aí é uma personalidade consecutiva dela. Só para vocês verem que tem. Ela não chega a ser uma grande personalidade histórica do jeito que nós estamos falando, não tem nada disso. Mas ela é conhecida. E ela já fazia assistência do jeito que a Juliana faz hoje. Eu só toquei no assunto, indiquei as coisas para ela estudar, e ela mesmo, depois que viu a situação, reconheceu, depois que ela já estava há alguns anos já trabalhando na África, de todo jeito. A mesma coisa da vida anterior dela, da Emily Hobhouse. De modo que, para estudar tudo isso e avançar dentro desses estudos que a Laura está fazendo, estudar também o caso da Juliana vale a pena. Isso é daqui 3 dias. O horário lá é das 15 às 17, são 2 horas a palestra dela. A hora que acabar aqui, quinta-feira, a gente pode ir lá para ouvir. Eu vou até lá para ver o que é que a Juliana vai falar.
quer dizer, a Hobby House vai falar, que eu conheço essa história antiga. Desde que ela chegou aqui, eu vi a situação, já sabia da história, não falei nada, fui aos poucos. Ela mesma foi descobrindo um pouco. Agora, excelente verbete, Laura. Isso aqui é da Adriane Pereira, de Porto Alegre. Em tecnologia, página 21, a última linha, poderia, por gentileza, explicitar um pouco mais a respeito da técnica de tratamento e organização de manuscritos? Na tecnologia? É tecnologia, página 21, a última linha. Sim, a técnica de tratamento é aquilo que falei um pouco para Ludmila, né? Você vai, no caso, Adriane, vai ver o que você vai, por exemplo, eu sei que você está pesquisando também sobre monarquia, né? Então, você vai pegar uma biografia, você vai ver dessa biografia o que é o que você tem mais interesse. Se é o temperamento da personagem, ou é a vida que ela teve, ou é as companhias que ela teve. E, em base a isso, você vai começar a organizar essa bibliografia. Por exemplo, se você vai pegar um livro, né? Então, você vai pegar várias biografias, vamos supor que você quer pesquisar o temperamento dela. Então, você vai ir nos itens do livro que tem a ver com o temperamento e vai ler aqueles itens. Se você tivesse manuscritos, por exemplo, uma coisa que dá para entender muito bem o temperamento de uma biografia é cartas. As cartas íntimas, né, que sobretudo nessa época da monarquia, tinha muitas cartas, né? Então, às vezes você consegue fazer um levantamento dessas cartas e ler as cartas que se escreviam entre eles. E dessas cartas você vai entender muito bem o temperamento, os sentimentos que elas tinham e tudo mais. Então, você vai priorizar primeiro o que mais você quer entender daquela biografia e vai priorizar isso na busca dos teus manuscritos e da tua bibliografia. Agora, o ideal é depois você ler o resto também, para ter uma ideia mais generalista de tudo. A verbetógrafa, em Interaciologia, página 21. Gostaria que abordasse a interação historiografia, pesquisas retrocognitivas. É aquele contexto da seriologia. Na hora que você vai pesquisando o processo da história, você não tem como não chegar na retrocognição. O Valdo já falou isso muitas vezes. Quem aprofunda em pesquisa histórica, a pessoa acaba chegando na retrocognição. Então, eu estou nessa, né? Estou tentando ver se algum dia consigo ter essas retrocognições mais claras. Laura, Sim. Dentro desse contexto de pesquisa histórica e da personalidade, qual que você acha, dentro desse estudo todo que você já fez, da Espanha falou quais são as questões ou o erro que o pesquisador não pode cometer na hora dessa pesquisa? Você já comentou da nostomania e do processo de ego, que eu acho que é o que vai interferir, a coisa que mais interfere. Mas fora essas duas questões, o que você acha que atrapalha na hora da pesquisa? Se precipitar nas conclusões. Tipo assim, por exemplo, você encontrou uma característica e você já acha que você foi aquela personalidade. É aquilo que o Valdo fala, tem que ter 100 itens para você falar, eu fui aquela personalidade, né? Então, não pode. Só porque, por exemplo, vamos supor que você está pesquisando mulher. Que mulher não é emocional? Que mulher não é maternal? Que mulher não ficou apaixonada de um homem? E se o caso, por exemplo, tem só uns 2 ou 3 séculos, a pessoa não mudou quase nada. Pois é. É o caso da Juliana. É bom você examinar a Juliana. Ela é um espelho, é um molde. Vale a pena ver. É mulher. Entende? Vale a pena estudar a Juliana. É isso que eu estava falando. Ela é uma consincobaia de bandeja que está sendo dada. Quem não aparecer lá é mulher do padre. Professor, nessa relação que o senhor falou aí de 2, 3 séculos não muda muito. A questão do gênero também não altera muito dentro desse período? Presta atenção, ou pode alterar? não é isso. Eu estou falando são as modalidades de reações que predispõem mais para ficar mais claro. Se, por exemplo, é só 2 ou 3 séculos, o sexo é o mesmo.
E a tendência que a pessoa faz, daquilo que ela faz, é igual. Não precisa nem de ver o temperamento, que às vezes é a mesma pessoa. É o caso justamente da Juliana. É a mesma coisa, o mesmo lugar, menos de 2 séculos. Ela é impressionante. Se você for olhar, entendeu? Agora veja, o que é que essa menina que está aqui, você sabe, o povo me pergunta se ela é minha parente. Não é Vieira, né? Mas não quer dizer que seja. Agora, o caso é o seguinte, mas é esquisito ela com esse nome, nasce aí no Brasil, esse negócio todo, e vai parar na África. Por que ela? Você está começando a entender? Sim. Olha como as coisas são complicosas. Olha como é que o negócio é tudo engrenado na vida. O caso dela é muito importante a gente ver, porque é muito detalhe que ela já tem. Antes dessa, até como enfermeira lá, antes disso ela tem histórico na África também. Pois é. Mas antes da M. É lógico que tem. Eu sei da história desde que ela apareceu. Eu falei, ixi, essa aqui veio, é uma bomba, deixa eu trabalhar com ela. Então eu fui com calma. Desde que ela chegou, falei alguma coisa, do jeito que eu falei sobre você, do jeito que eu falei sobre a Lud, do jeito que eu falei sobre a Laura. Mas o caso dela, eu falei assim, não, eu tenho que ir com calma, porque se ver, por causa da personalidade dela. Ela é séria, estuda o negócio. Escuta, você já conhece alguma outra mulher que seja geóloga? Você está vendo como é que é o caso errado? Você conhece alguma? Eu conheço. Ela é geóloga. É geóloga, não é doutora em geologia. Isso aí? Não é esquisito a gente pensar na coisa dessa? Agora, geóloga que vai estudar os troços na África, é igualzinho um cara falou assim, você também é muito esquisito, né, Valdo? Eu nunca vi cara que foi fazer curso de pós-graduação de medicina no Japão. Eu falei assim, não, pior não é isso, né? Que eu fui para a China, eu fui para as Filipinas. Assim, essa é muito esquisito. A mesma coisa ele pode falar da Juliana, mas não é isso. Nós aqui somos um conjunto de esquisitos. Está cheio deles. E cheio delas também. O negócio é esse, porque a hora que você começa a estudar o passado, tem de tudo. E é preciso estudar com mais detalhes mesmo, não tem saída. Agora, a Laura já tem muita ideia do assunto, está falando as coisas com muita lucidez, lógica, é por aí mesmo. A hora que você falou, a resposta dela é taxativa, tudo certinho, em cima do lance. Tendo o problema da pesquisa. Ela já sofreu para chegar até aqui, com essas ideias. Não é fácil. Agora veja, se o processo da seriexologia fosse fácil, todo mundo já sabia disso. Agora, nós viemos assim já há milhões de anos. De uma hora para outra, você não vai saber daquilo tudo clarinho, certinho. Então, o cara passa milhões de anos tendo vida, tendo dessoma, ressoma, dessoma, ressoma, papapá. Agora, de uma hora para outra, em 5 anos, ele resolver tudo, besteira, isso não tem. Demora muito, não é fácil. Há muitas intercorrências e muita coisa atrás disso. No verbete do DAC, em adendo holossomatologia, poderia comentar sobre quais são os passos para a conquista da transafetividade? Quando atingimos esse patamar, não precisamos mais fazer sexo? Não. Sexo é uma coisa que depende da pessoa. Ela que sabe o que ela vai fazer com isso. Agora, o processo da transafetividade, para a gente entender, é o seguinte, é a hora que a pessoa, ela coloca as energias do mental soma, que é o paracorpo do autodiscernimento, acima das energias do psicossoma, que é o paracorpo, no caso das comoções e das sensações. Então, a sensação que a gente tem a partir do autodiscernimento é diferente do processo de um comocionalismo instintual da pessoa. Então, por exemplo, para a pessoa entender isso, às vezes, seria bom ela estudar aquilo que nós já falamos sobre as técnicas do holorgasmo. Se ela entender o holorgasmo, ela vai começar a entender o que é o início do que nós chamamos de transafetividade. Agora, é uma transcendência que tem que mexer com o holossoma das pessoas, de todos os veículos que ela tem. Então, isso é muito importante. Agora, o processo de ter sexo ou não ter sexo
Aí é um problema que a pessoa tem que pesquisar por ela. Professor, com base no verbete do DSC, independente da opção ou condição sexual, é tão fácil se viciar em sexo e não parar de pensar nisso? Qual a melhor profilaxia para se equilibrar? Apenas o EV? O EV é básico. Ele é uma gazua que abre todas as portas e fecha também todas as portas, naquilo que a pessoa precisa. A energia é o instrumento que a gente tem para nos manifestar no cosmos. Então, o processo do sexo é a pessoa começar a fazer assistência aos outros. Aí ela esquece dos processos do egão dela. Todo problema que leva a pessoa ao sexismo, aquele excesso, e aos processos de, vamos dizer, de excessos sexuais, as orgias sexuais e outras coisas mais, isso tudo mostra que ela não tem ainda um equilíbrio. Para chegar naquilo que nós chamamos lá, ó, no memorando, que é o problema da autoimperturbabilidade, autotaquirritmologia, autotransafetividade, a pessoa tem que começar a mexer com o parapsiquismo e as energias que ela tem. É por aí que ela pode melhorar mais. Agora, o EV é a base de tudo, não pode ser desprezado nunca, porque senão a pessoa não chega a entender e a vivenciar o processo. Agora, professora Laura, em binomiologia, página 21, segunda linha, poderia expandir o binômio biografado leitor? Então, o biografado leitor você está estudando a pessoa, a biografia, através da leitura, né? Então, é através da leitura que você vai vendo todas as informações. Você tem que virar um leitor voraz para conseguir todas essas informações e poder levar em frente toda essa pesquisa. Laura, na taxologia, o quinto item, tá? PROEX, você coloca ali a relação com a cláusula proéxica, né? Uma cláusula pétrea. Uhum. Há casos que a pessoa ela conheceu uma vida anterior dela, seria uma cláusula pétrea? O que você pensa sobre isso quando você escreveu aí? Bom, quando eu escrevi aqui, deixa-me só reler, Will. O estudo de determinadas personalidades enquanto cláusulas proéxicas do próprio historiógrafo, devido a afinidades do passado. Não, o que eu pensei quando coloquei isto aqui é que, às vezes, faz parte da proexis a pessoa pesquisar essa vida passada dela, para entender e chegar em algumas conclusões e evitar, às vezes, possíveis meleques. Por exemplo, vamos supor, a pessoa que tinha condições, vamos supor, a pessoa que escreveu o livro, mas deixou engavetado. E isso deu uma melexe nela. Provocou uma melexe, um trauma extrafísico e intrafísico. Então, faz parte dessa cláusula pétrea dela, nesta vida, resgatar essa informação, levar esse choque do que aconteceu para isso não acontecer de novo, e ela publicar um livro com aquelas informações. Então, fazer aquele resgate de informações, nesse caso. Laura. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Parabéns pelo verbete. Eu queria fazer uma pergunta. Ontem eu estava pesquisando sobre um rei da monarquia da Espanha. Aí ele fez feitos que eram bons, né, e outros feitos que eram menos bons, né, bem estratosféricos. Aí eu queria saber como você pode ter uma postura isenta até o biografado que você está pesquisando. Como você pode ficar assim mais isenta, não ficar emocional ante o que ele fez, né? Você fica com preconceito sobre essa pessoa. Você fica assim quando lê? Não, assim, não, mas eu pensei, nossa, que coisa ruim que fez ele, né? Que ele mandou. Mas claro, você vê o contexto social e político da época. Eu te vou falar se a personalidade é Felipe II. Lembra que a gente estava na dinâmica, né? Então, claro, tive assim uma relação com várias coisas assim bem, assim, vamos falar, bem complicadas, bem difíceis.
Aí não é que fica com preconceito, mas você vê uma energia psicossomática, psicossoma, falando, nossa, como que é... Então, isso, por exemplo, Ana, a mim não me pega. Quando eu já pesquisei, por exemplo, muito essa personalidade, né, do Felipe II, a mim não me pega essa parte emocional. Eu vejo assim, eu vejo bem de longe. A pessoa errou, fez muita coisa errada, mas a pessoa tinha também uma série de trafores, né? No caso do Felipe II, ele era bem intelectual. Mas a mim não me incomoda essa parte. Eu faço a pesquisa só para entender o processo dele mesmo. O processo extrafísico dele, o processo biográfico dele. Eu fico nessa, fico bem fria. Eu acho que se no teu caso pega, tem que deixar. Não é que pegue, é que parece que assim, vem uma postura assim de julgar, assim, alguma... Não, e aí eu exato. penso, para aí, mas não fico assim emocional, não tem Você assim... não tem nem que justificar ele por o contexto histórico, nem tem também que julgar ele. Só tem que estudar. Isso mesmo. Só estudar. É o covarde mesmo, É o entendeu? covarde. É o conejillo de Índia, sabe? Eu Só. queria fazer também outra pergunta. Assim, estudando você Lastanosa, quais são as repercussões que você viu no grupo, no contexto social de Lastanosa, extrafisicamente falando, assim, e também até intrafisicamente falando com pessoas que também temos relação com Lastanosa? Como você viu repercussões de teu trabalho, outros trabalhos que estão sendo feitos em Espanha, pessoas que estão fazendo livro? Pode contar um pouquinho sobre isso? Quando a gente começou aqui a mobilizar o processo do Lastanosa, a gente percebeu que na Espanha começaram a acontecer coisas, né? Começaram a reestruturar a capela dele, a tumba dele, tudo foi sumado, foi todo reconstruído, ficou tudo bem bonitinho, fizeram um congresso internacional. A partir daquele congresso internacional se escreveram os livros, então foi todo bem no mesmo período que a gente estava fazendo aqui a primeira exposição, né? Depois, na segunda exposição, a gente foi para as escolas, fez um trabalho com as crianças aqui das escolas bem legal também. Então, assim, todo o processo do Lastanosa movimentou muita coisa em sentido intelectual e erudito, né? Deu uma repercussão bem boa nesse sentido. Assim, a OCEAEC se abriu para o Ecomuseu, se abriu para a holoteca, se abriu para a cidade, então foi super positivo nesse aspecto. Extrafisicamente, assim, o que eu percebi assim da minha parte foi um crescimento intelectual muito grande. Todo assim, a dedicação que eu tenho hoje por estes assuntos surgiu a partir da pesquisa com o Lastanosa. Foi aí que eu comecei a adentrar nesse processo. Você tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer, que motiva e que dá alguma retribuição. E focar naquilo. E que tem alguma coisa a ver com você. E seguir. Mas se senta. Sem emoção espanhola por nenhum lado. Executa a emoção espanhola. Laura. Sim. Aqui na página 23, Sim. Taxologia, Sim. retrosenha. Aham. Você poderia falar alguma Sim. coisa, por favor? O indício intelectivo remoto ou retrosenha pessoal esquecida pode ser recuperada durante a pesquisa acurada da cobaia historiográfica. Retrosenha é aquele señal que você perdeu. Mas é alguma coisa, tipo um link que você faz e que vai trazer informações para você. Então, na hora que você está fazendo aquela pesquisa e saturando a sua mente, evocando aquele contexto histórico determinado, ou aquela personagem determinado, existe a possibilidade de recuperar a sua retrosenha. E junto vai vir em bloco toda aquela informação que você está precisando para dar outro passo evolutivo, ou seria zoológico no caso. Valeu, Então, bem obrigado. positivo nesse sentido. Laura, Sim. aqui na página 21, efeitologia, o antepenúltimo efeito, você coloca o efeito sobre o pesquisador da queda do mito histórico. Antes tem falado que a parte emocional não pega para você, né? Que coisas, em que consiste esse efeito?
Deixa-me só aqui encontrar, por favor. Sim. Os efeitos seriológicos na vida do... os efeitos... Não, o efeito. Que linha, por favor? Terceira linha. Terceira e quarta. O efeito sobre o pesquisador da queda do mito histórico. Então, que significa isso aí? Isso não tem nada a ver com emoção. É simplesmente que, às vezes, a história, a própria historiografia nos apresenta alguns personagens como sendo mitos históricos. Personagens que fizeram muita coisa boa ou muita coisa errada. E na hora que você vai aprofundar e vai pesquisar, aquilo cai. Que você vê que não é nem tanto, que ninguém é tão bom, nem que ninguém é tão ruim. Né? Então você vai tirar, vai ser autocrítico, vai ser crítica e você vai tirar suas próprias conclusões. E aqueles mitos às vezes vão cair e vão ficar mais equilibrados, menos exacerbados, segundo a história apresenta. Então você vai ver aquele personagem de uma forma mais lógica, mais real, do que a história às vezes apresenta. Nada. Oi. Na página 22, Sim. Síndromologia, Sim. você colocou a síndrome da distorção da realidade no estudo das personalidades. Entra aí a questão do fator emocional, né, no processo da distorção. Mas quando a gente está fazendo a investigação, como que a gente pode dar uma limpada? Por exemplo, que às vezes você está estudando uma personalidade que vai batendo muitos itens, você acha que é ela. Só que, na realidade, ou você trabalhou com ela, ou foi muito próximo. Como que faz para corrigir essas distorções quando é uma personalidade próxima e não você propriamente? Fica no emocional. Fica firme. Não pode, porque se você fica... assim, uma coisa é sentir uma certa alegria, né? Que isso assim, até normal, né? De você, não, mas isso bate. Mas se a gente sabe que, segundo o professor Valdo, nós temos que ter 100 itens confirmados para poder falar, essa personalidade sou eu, claro, não sendo que ele chegue e fale, você foi, né? Que aí é mas aquela é a loteria, né? Aquilo é a variável de 1%, né? Não é o nosso caso. Então, você tem que ficar continuando levantando aqueles itens até você chegar naqueles 100. Daí você vai, mostra a listinha para ele e vamos ver o que acontece. Certo, obrigada. Laura, a Rose aqui no B. Na página 23, em taxologia, o Sim. item 4, personalidade consecutiva. A possibilidade impar do intermissivista estudar a cobaia historiográfica através da personalidade consecutiva. Bom, isso que é o máximo, né? Você começar a estudar uma cobaia historiográfica e chegar na conclusão, através daqueles 100 itens, ou com aquela loteria que a gente estava falando agora, do 1%, de saber que você foi aquela personalidade, né? Mas aí você vai aprofundar muito mais, aí você vai tirar muito partido, porque você está estudando, ao mesmo tempo que você está estudando a cobaia, você está estudando si mesmo, o que você fez na última vida. Então, isso vai enriquecer muito, só que é assim, por que todos nós não sabemos quem que fomos, que personalidade consecutiva somos? Porque nós não temos preparação para isso. Porque isso dá um impacto muito grande na gente. Porque vamos supor que a personalidade consecutiva nossa fez muito mais do que nós estamos fazendo nesta vida. Como é que a gente vai ficar? Como é que a gente vai se sentir? A gente tem que ter maturidade suficiente para lidar com isso, ou para correr atrás do prejuízo. E todo mundo tem essa maturidade. Então, assim, todo mundo está querendo saber quem foi, por quê? É para correr atrás do prejuízo ou é para inflar o seu ego? Então, tem que ir com muita calma nesse aspecto. Agora, outra coisa, por exemplo, você saber quem você foi. Se você fosse uma pessoa, por exemplo, com recalque intelectual ou com pouca autoestima, seria ótimo você saber que na sua outra vida você já teve gabarito e escreveu. E você usar isso para aumentar a sua autoestima. Mas será que todo mundo faz isso? Ou ao contrário, que você ainda vai se sentir pior? Olha o que eu fiz e agora eu não estou fazendo nada. Então, tem que avaliar todos esses processos emocionais para saber se você consegue lidar com essa informação.
Agora, se você está maduro e você pesquisa, a informação vai chegar para te ajudar, mas tem que estar maduro para conseguir lidar com aquela informação. Ok, obrigada. Professor, posso fazer EV para outra pessoa? Não somente para mim, mas eu fazer para alguém? O nome não é fazer EV para outra pessoa, exteriorizar energia para outra pessoa. É lógico que pode. Agora, EV, o estado vibracional é da pessoa só, é ela que faz. O problema é dela, tem que ter autoconsciência e know-how, competência para isso. Outra aqui. Gostaria muito de saber se existe, qual é a minha programação existencial. Existe um curso ou outro meio de saber? Sim. Você nunca viu falar na Apex? A Apex é a Associação para o Estudo da Programação Existencial. É só você pegar aí, nesse local que você mandou esses dados aqui, e olhar lá, Apex. E dá um jeito. Fala aí para nós sobre a Apex, por favor. Dê o telefone, se você tiver. Entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Inclusive, nós temos vários cursos à distância. Até essa semana nós estamos começando um de introdução e a gente aprofunda esse tema de praxeologia. Professora Laura, desde os 3 anos de idade tenho urgência em saber quem eu sou e de onde eu vim. Sofro da síndrome do estrangeiro e sempre me questionava se eu era um ET que caiu da nave aqui. Isso pode ser um indício de buscar a minha retropersonalidade? É uma cláusula pétrea de minha proex? Ou é só a necessidade de recuperar com os mesmos? Outra coisa, ela tem o mesmo nome que você, se chama Laura. Então, Laura, bem-vinda ao mundo das boas. Charoa. Ela é charoa. Eu também tinha isso, Laura. Quando eu entrei na Conscienciologia, isso era o que eu mais queria saber. Era esse processo da proexis, de saber o que eu tinha que fazer, e esse processo de recuperar as minhas vivências passadas. Eu acho que tudo isso que você está falando, está certo. Então, o que eu indicaria para você? Estuda o teu temperamento, primeiramente. Como é que você é, como é que você se manifesta, quais que são os teus hobbies, o que você gosta de fazer, e faz assim um conscienciograma, se você puder até trabalhar com o conscienciograma, para definir o teu temperamento bem, te conhecer bem. E a partir daí, ver que tipo de personagens ou de contextos históricos batem com essa tua personalidade e começa a estudar. Começa a estudar esses contextos históricos. Por exemplo, você é mais afim com o processo do clero ou com o processo da monarquia? Qual que você gosta mais? Com que você se identifica mais? E começa estudando o contexto histórico, por exemplo, países. Você nasceu onde? Nasceu no Brasil? Mas se você, por exemplo, você sempre sentiu afinidade ou gosto por algum país da Europa ou por algum país do Oriente, e começa vendo essas afinidades e começa a pesquisar e estudar. Que se fosse para você ter essas lembranças, você vai ter. Mas tudo com muita calma, sem ansiedade. Se fosse para vir, vai vir. Professor, aqui, não há. Eu queria entender um pouquinho mais o processo da homossexualidade. Quais, assim, sempre as causas dessa homossexualidade é porque a pessoa teve muitas vidas de mulher e aí ele se identifica, agora no intrafísico é homem e se identifica mais com mulher, ou você acha que é mais um processo intraconsciencial da pessoa? Qual seria a causa principal? São várias. Quando a pessoa tem um corpo e ela se sente bem dentro dele e usa aquilo de acordo com aquela sexualidade que ele tem, mostra que a pessoa vem no caminho certo, que não tem problema nenhum com ela. Agora, se ela começa a se questionar, a criar problema, é porque tem alguma alteração. Se tem alteração, a primeira coisa que tem que ver é se houve uma mudança de sexo da vida passada para essa. Então, a pessoa era um homem ou já tem um corpo de mulher. Então, ela precisa de ver pela programação existencial por que houve a mudança. Esse é o primeiro caminho que ela tem que ver, é o melhor que vai ver. Por isso, o processo do estudo aí até de vidas passadas, tudo isso que a professora Laura está expondo, é muito importante para a pessoa saber que isso aí tem relação com o processo da sexosomática. Entende? Não tem tanto a ver com o processo intraconsciencial, ou seja, é junto, isso que estou falando, é junto, vai isso? Intraconsciencialmente a pessoa tem que ver, né,
que ela pensa, de que modo que é, com a mentalidade que ela tem, o micro-universo consciencial dela, quais são as tendências. Esse é o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa que não sente nada, que está se sentindo bem, está tudo certo, que ela está no caminho correto, está tudo bem, não tem nada. Mas agora, se ela começa a levantar algum problema com referência ao, entende, a constituição física dela quanto ao sexo, a genitália, aí é bom ver o que se passa. Professor Valdo, no enunciatum, também ali o senhor comenta que a sexomatologia, ela gera uma vasta quantidade de problemas, né, para a consciência. O senhor comenta também que sexo, poder e dinheiro são os maiores desviadores, são os mecanismos de desvio de PROEX, né? O sexo poderia ser o maior deles devido à questão do lesbianismo e homossexualismo também? Não, o sexo é uma coisa muito séria pelo seguinte, em matéria de emoção, o problema do êxtase sexual é uma das coisas mais chocantes e físicas que uma pessoa pode ter. Então, isso aí embiruta as pessoas desde a época que ela era da zoologia, que era bicho. Existe também a opção de alterações nisso. Entre os animais pré-humanos, existe o processo tipo homossexualidade, existe o problema de excesso de sexualidade, uma série de condições disso. Então, é um processo animal que já vem há milênios na vida da pessoa. Agora, o problema todo é ela ver como é que ela está hoje perante o seu processo sexual. Como é que você é? A questão sexual sua, ela é tranquila? Ela cria problema para você? Como é que você é? Entende? A maioria sai bem, mas tem certas pessoas que não, e tem de tudo quanto é tipo de alteração. Então, o senhor comenta ali no parágrafo seguinte que uma das soluções seria o processo do parapsiquismo, da parapsicologia. O parapsiquismo é ótimo, porque ele mostra a realidade da pessoa claramente. Agora, é um problema o próprio parapsiquismo. Por exemplo, você vai estudar dentro da religiosidade, a maioria das religiões, elas têm o sexo todo depravado e alterado. A Igreja Católica. Por que é que eles não deixam os padres casarem? Eles estão indo contra a biologia. Olha a pedofilia doida, internacional que está aí, que está criando um prejuízo enorme, que está desacreditando, desmoralizando a igreja com o Papa e tudo que tem aí, devido à pedofilia. Isso é uma vergonha. Agora, veja, isso sempre foi assim. É que hoje, devido à internet, o processo está tudo mais claro, visível, não se pode mais esconder essas coisas. Então, o negócio, vocês têm que tomar uma medida. Eu já falei há muito tempo, há 50 anos já falava, os padres deviam de casar, melhorar isso tudo, não tem problema nenhum, qual é o processo, para ver se melhora alguma coisa da igreja. Do jeito que ela está aí, está tudo errado. Isso é só para dar um exemplo, mas tem muito mais do que isso. Agora, mas de certa forma, a parapsicologia, ela pode mostrar para o homossexual a visão de conjunto, para que ele possa entender esse contexto. Não, ele vai ver na realidade dele e ver o caminho que a consciência dele não tem sexo. Agora, por exemplo, tem gente que passa muito aperto com isso, é o que se vê, por exemplo, na baratosfera, um monte de gente que está alterado com o sexo, porque perdeu o corpo, não tem sexo, Deus quer arranjar o sexo. Aí é que vem as possessões, a maioria desses assédios, tudo, tem uma boa parte deles que é tudo devido à genitália. É processo da excitabilidade sexual. É energia levada para o animal. Eles querem sentir aquilo. É igualzinho a pessoa que tem fome, mesma coisa. É insaciável. Agora, existe aqui no parágrafo seguinte, o senhor comenta que a tendência é que ele é ser uma mulherona e não passa de uma mulherzinha. Isso tem casos assim, né? Tem desse jeito. Eu já vi isso tudo. As pessoas mesmo confessam, abrem o jogo. Eu estudo o problema aí de sexualidade, você sabe, desde a minha mocidade, porque no interior era muita gente que queria fazer um negócio de casamento em cima da gente. Então eu falei, não, eu vou estudar isso mais para me defender. Para não arranjar aborto, nem arranjar uma mulher que possa estar comigo, depois vai fazer o casamento da polícia. Na minha época era assim. Então o negócio, eu vi um monte de amigo meu que casaram forçado, no tapa. Você está entendendo? Com o delegado junto. A situação era precária, com advogado, tudo ali.
Agora, o que é que se passa? Eu comecei a estudar isso tudo para ficar livre disso. Ainda bem que eu consegui superar a situação toda, nunca tive nada. Agora, no caso do homossexual, a tendência é crescer o must, crescer a mais bonitona, vamos dizer assim. E é um tipo de insatisfação. Não, e outra coisa, hoje em dia a situação ela está tudo aberta. Na minha época não havia essa liberalidade de costumes que tem e essa abertura que tem. Mas, por exemplo, isso hoje ajuda, mas também piora. O que é a ficação? Eles começaram a fazer a prostituição da adolescência. A ficação virou a prostituição adolescente. Isso não havia na minha época. Veja, o que é a liberalidade de costumes? A permissividade social. Está piorando, em vez de ajudar. Isso não havia. Na década até 50, na década de 40, quando eu era rapaz, adolescente, com as moças, aquele negócio todo, não havia esse negócio de ficação, não. Isso é da agora. Vou ficar com quem? Agora, isso é prostituição, adolescente. Quem é que piora mais? Quem é que vai levar na cabeça com isso? São as mulheres. Entendeu? Agora, é uma pena. Mas veja, o que vai fazer? Agora, hoje eles querem cada vez mais abrir. Se deixar, é uma orgia infinita, orgia cósmica de sexo, todo lado. Isso está errado. Aí, ó, a maior prova. Olha o que aconteceu com a AIDS. Isso tudo é devido ao processo sexual, todo mundo sabe. Como é que fica? Professor... Parece que a AIDS veio do macaco. Agora, logo adiante, o senhor comenta a interação autoimagisticologia, autoimageticologia. Né? Sim, é a imagem e a imaginação. A pessoa saber o que ela faz com isso. Por exemplo, a imagem cria muito problema na sexualidade devido à fantasia sexual. Então, a imaginação com a imagem, aquilo fica explosivo. A pior coisa que tem, às vezes, não é o problema da pessoa pensar apenas, é ela arranjar fantasia sexual, porque os assediadores tomam conta dela. Porque ela, na verdade, ela está fazendo uma intrusão na vida da outra pessoa. Entende como é que é? E aquela outra pessoa, às vezes, ela tem um assediador. O assediador vem para resolver o problema com ela, o desaforo que ele acha, porque está invadindo a vida dele. Ele tem a vítima dele. Então, aquele homem, por exemplo, que pensava na Rosinha, está sempre querendo sair. Então, queria pegar o projeciologia para ela aprender a sair do corpo, para ver a Rosinha quando ela toma banho de chuveiro, para ver ela pelada. Ele só pensava nisso. Os caras, tudo aconteceu, eu vi ele falando tudo, a história toda. Agora veja, a Rosinha, o que tinha? Ela era bonita, cheia de vida, sexy, boazudinha, aquele negócio todo. O que aconteceu? Tinha um assediador em cima dela. O assediador veio em cima do cara. Aí eu comecei a expor para ele o que tinha. Aí ele viu que está tudo acontecendo com ele mesmo. Certas ideias, certas coisas, era o cara que estava colocando para criar problema na cabeça dele. Então você deixa, fantasia sexual, só porque ele pensava na Rosinha. E a Rosinha não queria nada que ver com ele. Aí é que era um negócio mais sério. Entende? Então, no caso do homossexualismo e no lesbianismo em si, há uma tendência natural de ampliar essa imagética, essa imagística. Eles pensam demais. E outra coisa, o que eu sempre falei, eu estou estudando esse negócio há mais de 60 anos. Você sabe que eu só curso sobre sexologia, eu dei no Brasil e no exterior durante 15 anos. E para milhares de pessoas, todo jeito. E eu separava no início o homem das mulheres, mulher do homem, que é de propósito para não criar problema, porque eu vi de tudo nisso aí. Meus cursos, o que você pensar aconteceu. Tudo quanto é precedente e exemplo eu vi. Agora, o que se passa? Nesse problema aí, a coisa mais séria mesmo é o desequilíbrio sexual das pessoas. E esse desequilíbrio nem sempre é homossexualidade ou lesbianismo, não, são outras coisas muito piores. Agora, tudo por quê? A fantasia sexual. Começa por aí. Uma outra coisa, já teve psicólogo que falou que um adolescente pensa em sexo conforme a idade dele a cada 5 minutos. Entende? É isso que eles falam. Mas isso é exagerado, não é tanto. Mas tem gente que só pensa em sexo. Por quê? Porque o adolescente está cheio de energia. Ele precisa de esgotar aquela energia, fazer algum exercício, alguma coisa.
Sexo, antes de mais nada, é adrenalina, né? Tem adrenalina. Tem que lembrar nisso. Então, é um problema de ação, atividade. Não tem jeito. Então, agora, outra coisa, tem muita coisa que não é bem estudada nisso. Por exemplo, o processo da relação sexual cria muita coisa que o povo não fala muito. Por exemplo, você não vê uma estatística com notificação adequada de quantas pessoas morreram durante a relação sexual, principalmente homem. É um monte. São milhares de pessoas que morrem na relação sexual. Por quê? A relação é muito séria, conforme a situação, o esforço que a pessoa faz, principalmente o homem. Tem que fazer muito esforço, a situação toda. Não é um negócio assim, para tapear. Não dá para fingir, ou é ou não é. Agora, isso tudo cria problema, altera a pressão da pessoa, mexe o sistema nervoso, dá angústia. Uma outra coisa, que ainda não foi estudada. Tem um monte desses assassinos, homicidas que estão por aí, que o Datena fala todo dia, que o cara matou a mulher. Muitos mataram por causa disso. Ele ficou pirado na hora da ação sexual dele. Por sinal, teve agora um mês, teve um que estava contando que ele matava as mulheres, porque na hora ele ficava impotente, então ele matava a mulher. Você veja bem até que ponto que não chega a genitália transtornada desse povo todo. Ô, Valdo, há muitos anos atrás, teve um assassino que foi preso lá no Ceará. Ele cometia vários crimes e só com mulheres. E quando eles conseguiram pegá-lo, quando ele foi preso, o pessoal perguntando, que na época teve muita aberração, não sei se você ficou sabendo disso na época, ele nunca tinha estado com mulher nenhuma e ele sentia prazer na hora que matava as mulheres. Pois é, mas agora tem um agora, faz mais ou menos um mês, que ele estava matando as mulheres porque se sentia impotente. Então ele matava a mulher. É como se ele descontasse um desaforo, uma represália, alguma coisa nesse sentido. É verdade. O cara falou isso. Agora tudo pirado. O que é que está precisando desse povo todo? O que eles precisam? Educação. Por isso que eu só bato aqui pela educação. Sem educação, nada melhora. É a educação que vai melhorar a sexualidade dos outros, é a educação que vai melhorar o destino, a programação existencial, a vida da pessoa, tudo que ela tem. Ela vai se sentir melhor, mas tem que estudar. Sem estudo não adianta nada. Nós temos que entender as coisas. Por exemplo, o Brasil, está aí essa briga danada para ver se diminui aí a maioridade penal. Eu sou favorável que diminua, que tem um monte de país que já faz isso há dezenas de anos. Agora aqui, eles acham que não pode, que a Constituição não permite, conversa. Parece que é por causa de dinheiro. Que eles não querem colocar mais gente, porque o processo interprisional, o prisional nosso, a instituição prisional nossa é péssima. E eles não estão gastando dinheiro como deviam nisso. Eles não querem aplicar mais dinheiro. Por isso que não faz nada. Agora, isso também está errado. O que é que precisava? Não é só melhorar a prisão, é dar educação para esse povo. E outra coisa, a hora que fizer uma prisão, devia de fazer colônia, para os meninos todos, seja com 16 anos, com 17, seja o que for, ir para lá para trabalhar e estudar lá dentro, para ele dar valor para as coisas, para deixar de pensar em matar os outros. Agora, o Datena está falando isso faz 16 anos, e ninguém escuta a situação. E outra coisa, toda semana, quase todo dia, tem casos de crime dentro desse assunto. E ele mostrando, Rio, São Paulo, nessa cidade, aqui, no Nordeste, nisso, ninguém toma providência de nada. Isso é a vida atual no Brasil. O Brasil está com uma impunidade como nunca houve antes. Uma vergonha total. É de envergonhar a gente ser brasileiro com uma condição dessa. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho falado nisso aqui, coloca a boca no trombone aqui há quantos anos? Igual o Datena. Mas, agora, teria que resolver o negócio. Outra coisa, os governos estão tudo falhando, estão tudo falidos, estão tudo entregando, julgando a toalha, eles não conseguem governar mais nada, dividas com os réus que estão aí. Né? Aumentou a população, houve essa orgia demográfica com muita gente, eles agora, a última que estão achando, todo mundo está a favor de liberar as drogas. Isso mostra a falência total do governo. Quer dizer, tem coisa tão louca e, vamos dizer,
impactante, paradoxal, que é uma loucura. Eles combatem o cigarro, querem eliminar cada vez mais. Então, a favor da maconha. Onde é que está a cabeça desse povo? Cadê a inteligência? Como é que fica? Agora, isso nós estamos vendo aqui. Então, é muita consréu que agora está começando a ser político e etc. Né? Esse povo deve estar entrando nisso. Eu acho que o Congresso está cheio de consréu atualmente. a própria religião, né, está tomando conta do Congresso, do Senado também, né? Então. Pois é. Agora, professor Valdo, em termos de cura, né, em termos de tratamento na questão do homossexualismo, hoje na Conscienciologia nós temos a própria consciencioterapia que pode ajudar. Pode ajudar muito. Agora, eles acham que não é doença e que não precisa de tratamento. Então, deixa o homossexual matar o outro, mas eles também não falam nisso. Precisa de falar, explicar isso tudo. Eles não falam o homossexual que mata o outro, o Michê que mata o outro. Tem casos horríveis, uma série deles, um monte deles. Sempre tem. Agora, outra coisa, eles não falam no processo dessa emotividade e da insatisfação que a homossexualidade traz. E o cara fica mais pirado ainda. Às vezes o homossexual que mata o outro é com 17 facadas. Está entendendo? É um monte de coisa assim. Tudo excessivo. Agora, tem uma série de outras condições. Ninguém toca nesse assunto da antifisiologia, que é a homossexualidade. A ONU já jogou a toalha. A organização lá, da saúde. A psicologia também. O psicólogo, por exemplo, ele não pode falar em antifisiologia na homossexualidade. Mas não adianta, a realidade está aí, contra a parte nós não vamos brigar. Pois é. Agora, por que eles não tocam? Vocês estão entendendo como é que está a situação? Essa é a realidade hoje. Nós estamos vivendo aqui na sociedade que eu considero patológica. A gente vive num grande hospital, uma grande enfermaria. Professor Valdo, sem querer ficar num maniqueísmo do bem e do mal, mas essa leva de intermissivista que cada vez está melhorando mais, e é um contínuo, né? É isso que vai contrabalançar esse povo do Consréus que está chegando aqui? Porque a gente tem que ter uma luz no final do túnel. Eu acho que uma das esperanças que a gente tem aí é a astronáutica. É o negócio de trabalhar fora para o povo não dar tanto valor nas coisas que tem aqui. Aí eles vão começar a ver o negócio fora, vão ter uma visão mais ampla, isso aí pode ajudar o povo. Agora, precisa ter educação, né? Tem que aumentar o nível de escola, de educação, o processo todo que tem, é a saída, de outro jeito. Sem educação, nada melhora, não há evolução, não tem jeito. Então, por exemplo, depois da educação, tem que ver a saúde, e depois da saúde, tem que ver as prisões, é a terceira coisa brava. A instituição prisional do Brasil está falida. Mas... Agora, precisa de pôr dinheiro nisso, trabalhar com isso, fazer colônias agrícolas para colocar esse povo trabalhando lá dentro. Por quê? Por exemplo, esse negócio do menor que tem aí, tem uma instituição para isso. É uma fábrica de assassinos. O Datena fala isso todo dia. Fizeram um negócio para ajudar os outros, só está piorando eles mesmos. Quando é que vão mexer com isso? Voltando ao contexto lá do homossexual, na questão da terapêutica. Para ele, o que seria recomendado para ele em termos de, é claro, descobrir seus traços? Não, ele, a primeira coisa que eu teria que ver, é o que eu falo aqui, é mexer com EV. E trabalhar com as energias. Tem vários aí que já melhoraram, inclusive lésbica. Nós temos aqui gente que foi lésbica e gente que já foi homossexual e que não é mais. Agora, ele mesmo é que tem que ver se ele quer mudar aquilo ou não. A gente não deve influir nisso. Agora, se ele vem e pede uma coisa, você vai tentar atender, se você puder. Porque se ele vem fazer os cursos, por exemplo, na Conscienciologia, porque quer pesquisar. Um monte vem, mas eles não querem mudar. Eles querem ampliar. Eles querem que todo mundo seja homossexual, todo mundo seja lésbico. Já percebi que alguns chegam e não querem mudar realmente, né? E outra coisa, eles agora já estão angariando um jeito de ter uma prole. Eles não fazem o filho, mas arranjam o filho dos outros. Então vamos arranjar aquilo, vamos ver o que vai dar. Hoje eles estão facilitando tudo para isso. Agora, ali um casal de homossexuais, o filho dele vai ser um homossexual? Se os caras estão pensando que tudo vai virar andrógeno, é isso que ele vai fazer com os filhos. Se você começar a criar uma criança num desvio, ela vai naquele desvio. Como é que fica?
Olha a antifisiologia. Agora, tem aquele que chega, quer mudar, começa um processo de mudança, arranja uma duplista por algum tempo, mas depois volta a homossexualismo. Volta porque não aguenta, porque não se sente satisfeito. É o processo da insatisfação sexual. Ele joga demais no sexo, ele pensa demais naquilo. Ele coloca aquilo como o mais importante, que é uma burrice. A evolução não é sexo. Sexo é coisa de bicho, é o animal. É o pré-humano. Besteira. Mas nessa dimensão é o essencial. Como é que vai haver os descendentes? Como é que vai haver a continuação da vida? Então, durma com barulho desse. Essa é a nossa posição atual. Laura, você está fora de série na explicação toda dos processos da Seriex. Eu espero mais uns 100 verbetes da sua parte. Você já tem algum mais encaminhado, não tem? Eu espero isso, hein? Conto com você. E você que está representando aí o Sandro, você está entendendo? Vê se coloca um jeito. E vocês duas que trabalham na área da saúde, ajuda também o processo aí naquilo que nós pudermos. Grande. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 21 online. Os recados são da Marguê sobre experimento projetivo, a Milce sobre o encontro de internautas da área C. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o experimento projetivo em prol do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. A arrecadação do evento vai ser toda para a construção desse laboratório, que é um local otimizado para as práticas e no sentido de termos uma melhor qualidade dos experimentos, um local só para isso, e toda a tecnologia em relação ao que pode ser desenvolvido numa dinâmica parapsíquica. Vão ser 6 dias de experimentos que vão acontecer do dia 30 de maio a 4 de junho. Vai ser à noite, de 20 às 22 horas. Então, assim, existem 2 modalidades de participação. A pessoa pode participar presencialmente, são 50 vagas aqui no auditório, e para quem não está em Foz do Iguaçu ou tem alguma dificuldade de participar, a pessoa poderia fazer o experimento na própria casa, né? No horário ela vai se conectar com o campo, com o experimento, e ela vai desenvolver na sua própria casa. Então, essa seria a segunda modalidade. Tá? Em todas as modalidades, a pessoa pode contribuir com um valor mínimo, né, podendo também ter uma contribuição maior a critério da própria pessoa. E a gente está convidando todos aí que ajudem, né, a investir nesse empreendimento aí em prol do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. A gente conta com todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da ARAC, ela convida a todos aqui da CCCI a participarem do 3º encontro de serenautas e 1º fórum de serenologia da ARAC, a realizar-se no dia 12 a 14 de julho, no campus da ARAC, em Domingos Martins. No Espírito Santo. O objetivo nosso é passar um final de semana no Holopensiano da Serenologia e conhecer mais sobre o Laboratório Serenário. Os interessados entrarem em contato pelo e-mail forum@arac.org ou comigo pelo telefone 9102-6960. Obrigada. Obrigado. Amanhã teremos o verbete Autoridade Consciencial. A especialidade é Interassistenciologia, de autoria da professora Juliana Costa.
Obrigado pela sua presença e até amanhã.